Um tema muito legal para a gente conversar agora, um tema muito discutido, que é bom sempre a gente retomar. Vamos falar sobre o ciúme. O ciúme é o tempero do amor? Será, gente? Saiba que muitas vezes esse sentimento acaba extrapolando os limites, né? E aí se torna algo extremamente prejudicial para a saúde do relacionamento, né? Todo mundo, nós somos seres de relação, a gente precisa se relacionar com as pessoas. E aí o que acontece? Quando tem os ciúmes, tem alguma coisa ali que a gente precisa ver. Será que é bom um pouquinho, bastante? A gente vai conversar. Eu tenho minha amiga aqui hoje, a psicóloga Priscila Irani. Seja bem-vinda, Pri. Obrigada pela presença. Oi, Dani, muito obrigada. Estou muito contente pelo convite. Que joia. Então explica para todo mundo, explica para mim, para todos nós, o que é o ciúmes, Priscila. Certo. O ciúmes, Dani, ele é um complexo de sentimentos, né? Então, o ciúmes, a gente pode entender como várias emoções junto, né? Então, sim. Então, tem tristeza, tem raiva, tem confusão. Desconfiança. Insegurança. Sim, também. E tudo isso acaba gerando o medo de perder a pessoa amada. Ai, que triste. Sim. Todo mundo sofre, né? Tem muita música que fala de ciúmes, a gente sabe, para poder traduzir esse sentimento, porque todo mundo já sentiu uma sensação dessa, né? Por que a gente sente? É saudável? Faz parte da vida? O que é, Priscila? O ciúmes faz parte do ser humano ter esse sentimento, porém, depende da quantidade, né? Então, assim, existe o ciúme saudável e existe também o ciúme já doentio, né, patológico, de doença. Então, o ciúme ele é saudável quando ele existe como, na verdade, ajudar essa relação, uma porção só de ciúmes. Ajudar essa relação no medo, na verdade, assim, de cuidar dessa relação, né? Então, isso é saudável. O carinho pelo outro, o afeto pelo outro, isso é saudável, né? Desde que haja respeito nessa relação, desde que haja confiança, comunicação aberta, isso está saudável. Então vamos dar um exemplo, né? Porque às vezes a pessoa ela tem vergonha, se ela sente ciúmes, seja no relacionamento amoroso, na amizade, né? Se ela sentir que ela está tendo ciúmes, ela sente talvez uma vergonha e não sabe agir. Aí vai ter uma reação diferente, né? Piora. Como que é? Como ela pode perceber que ela está tendo ciúmes? Tá, os ciúmes que ele já está passando, assim, do ao normal. Então, ele precisa, na verdade, assim, a gente percebe quando existe um descontrole, existe uma insegurança muito grande. Inclusive, pessoas que são inseguras têm uma tendência maior a sentir ciúmes, né? E aí começa a investigar o celular, investigar e-mail, né? E aí começa a invasão de privacidade, começa a ter brigas, discussões. Isso é sinalizador? Isso é um sinalizador. Se a pessoa quiser ver o celular do outro, para você, isso é uma atitude de ciúmes, mas isso é bom ou isso é ruim? Depende dessa intensidade. Você vai lá, chegar e falar pro seu marido, deixa eu ver seu celular, isso é bom? Por que será? Existe uma pulga atrás da orelha? Né? Então, aí precisa ter uma comunicação. Tudo bem para você se eu der uma olhada, ok ou não, né? Porque ficar investigando, pegando escondido, né? Fuçando, né? Como a gente fala. Esse e-mail, procurando vestígios, se existe coisas. Às vezes não tem razão nenhuma dessa desconfiança. Mas também, se existir razão, é importante que esse casal converse. É importante. É importante a transparência. Então vamos dar um exemplo do ciúme saudável, porque eu acho que aí a gente precisa ter uma noção assim, do que, então, se a gente fala que existe um ciúme saudável, faz parte, o que seria um exemplo? Tá, então a pessoa ela tá num relacionamento, eles conversam, um respeita o outro, né? Não existe nenhuma razão, nenhum motivo que tenha acontecido algo entre esse casal. Então existe, na verdade, o querer cuidar dessa relação, né? Então, isso tá tudo certo, isso tá tudo bem. Faz parte, sem ser algo que a pessoa fique muito ansiosa, não. Tem que ser uma coisa tranquila, porque o amor, ele deve ser uma coisa mais tranquila. Tem que ser tranquilo, né? Se não é tranquilo, não tá sendo bom. Não tá sendo bom. Aí que tá, né? Não adianta insistir. Sim. Quando o ciúme se torna doentio, como você deu o exemplo, né? A pessoa começa a perder o controle, mas ela não percebe que ela está muito exagerada, que ela está tendo atitudes muito ruins para ela, para o outro. Como que deve proceder? Como que deve ajudar essa pessoa? Isso aí é um momento, é um fato ou já
está na pessoa? Como que funciona? Pode ter acontecido alguma coisa na vida, né, que tenha levado essa pessoa a ter tanta desconfiança assim. Por exemplo, uma traição. Tá. Né? Então é importante que essa pessoa cuide dessa ferida para que não fique nesse ciclo, nessas crises de ansiedade, crises de ciúmes. Esse parceiro também é importante ter a ajuda desse parceiro. Se o parceiro percebe que esse comportamento está muito exagerado, vamos conversar. Olha, você está querendo saber detalhes da minha rotina. Olha, eu não posso ver meus amigos, não posso ver minha família, porque isso também acontece. Muito, né? Muita situação que o parceiro ou a parceira não gosta que a pessoa nem se relaciona com a própria com a família de origem. Isso, né? Exatamente, né? E isso não é bom, porque senão a pessoa se fecha e vive naquela situação e vive em função só dessa relação amorosa. Então fica uma coisa obsessiva. Um comportamento obsessivo. Então, isso é algo que chama atenção. Acende aí, já está uma luz vermelha. Então, precisa ter cuidado, precisa procurar ajuda, precisa sair desse ciclo, né? E às vezes sai desse ciclo de várias formas, né? Posso já falar algumas dicas? Claro, por favor. Tá. Então, assim, é importante que essa pessoa, então, além dessa conversa, ela consiga perceber, fazer um exame de consciência. Nossa, vamos pensar, refletir, o que ela está sentindo, que momentos vem isso, é o tempo inteiro, esses ciúmes, de querer controlar cada passo que o parceiro faça, ou dê, ou se perguntar, você estava onde? Eu fui ao shopping. Não, mas você foi no shopping mesmo? Não, não acredito que você não foi no shopping. E aí começa aquela discussão, aquele mal-estar, né? Aquela instabilidade emocional. E essa instabilidade emocional, ela acaba levando não só para quem sente, para o ciumento, né, no caso, mas também para o parceiro. Fica uma coisa estressante. Então, como que pode resolver isso? Numa conversa aberta, franca, tentar entender esses motivos, né? Que o outro também possa ter um pouco de paciência, o parceiro possa ter paciência nesse momento de crise, né? Que ajude também a falar, a conversar, né? Sobre quais são esses gatilhos que levam a esses ciúmes a aparecer. Será que, de repente, algum comentário que o parceiro faça, né? E aí leva, então, a parceira a ter essa crise de ansiedade, a ficar muito ciumenta, né? Essa crise de ciúmes, né? Que eu falei da ansiedade, mas porque está muito ligado também isso, né? Nos ciúmes, a ansiedade aparece, né? Então, ela pode também procurar ajuda buscando fortalecer a sua autoconfiança, a sua autoestima, né? Então, que às vezes acaba, Dani, focando todo o tempo, procurando vestígios de que está uma coisa errada acontecendo, né? Então, é importante também focar em si mesma, sair com as amigas, né? Fazer um exercício físico, cuidar de si mesma. Tentar viver a sua vida, né? Que tem alegrias também, né? É claro, prazeres, né? Procurar sentir feliz com outra situação, porque tem situações ainda que é muito comum, né? A gente deu o exemplo da família, tem pessoa que não gosta, não usa essa roupa, ou não gosta que você use tais acessórios, né? Não corta o cabelo, não tem uma coisa assim, né? Verdade. O que isso significa? Isso já está mostrando aí que tem alguma coisa que não está muito legal, né? Esse controle do outro, né? A posse do outro. O ciúmes doentio é exatamente isso, né? É querer que o outro seja só dele. Né? Que o outro não viva. Exatamente, o outro não pode viver. E perde a sua identidade, o ciumento acaba até perdendo a sua identidade. Claro. Né? Porque isso acaba trazendo sofrimento para quem sente e também para o parceiro. Sim, né? sim. Então é importante buscar todas essas dicas que eu dei, mas existe também, né, a buscar uma terapia individual, né, para fortalecer a autoestima, a autoconfiança, entender esses sentimentos, né, para poder resolver. Ou até mesmo uma terapia de casal. Ótimo. Né, para poder exatamente olhar todos os pontos positivos dessa relação, fortalecer a união desse casal. Sem dúvida, porque senão não vai progredir, vai ficar nessa doença velada, né? Sim. Porque o casal compreende que isso é normal, faz parte, e na verdade deixa de viver uma relação saudável, né, Priscila? Isso mesmo. São dicas, né, que você está dando para as pessoas mudar um pouquinho, transformar a relação em algo mais saudável, porque a vida é uma só, né? Sim. É claro que
no caso, né, um parceiro que toma cuidado, peraí, essa aí é minha mulher, né? Tipo, tem gente que leva na brincadeira, né? Uma coisa mais leve. Quais outras dicas que você dá para que a pessoa também ela possa se sentir bem? Porque eu percebo que as pessoas elas têm dificuldade de assumir seus próprios sentimentos, inclusive os ciúmes, né? Exatamente. Por isso essa reflexão. Sabe outra dica interessante? É um diário. Sabe? A pessoa ela pode escrever. Isso não é uma coisa de adolescente, não. Adulto também é importante, né? Que é de ser humano. Sim. Colocar nesse diário o que está sentindo, quais os momentos que apareceram esses ciúmes, né? E desabafar. Serve também como um desabafo. E isso a pessoa vai ajudando a pessoa a criar essa autoconsciência, né? Desses ciúmes. Isso pode ajudar. Que bom. Tomara, né? Que cada um possa se livrar aí de algum sentimento de posse para poder viver bem. Por que eu tenho essa necessidade de viver, de estar sentindo isso, né? Aqui é essa questão da posse. Seja uma pessoa, seja um objeto, seja um emprego, uma situação em si, né? Tem tantas coisas, né, Pri? Tem. Pri, muito obrigada. Foi ótima a sua presença. Obrigada a você. Que bom. Tudo de bom para você. Obrigada, Dani. Obrigada.